Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Precisamos aprender a ver as coisas além das aparências. Eu sou pequeno, mas sou realista. Não vivo de ilusões. Vejo as coisas além das aparências. Não julgo ninguém, e muito menos julgar pelas aparências. Está escrito: muitos dizem, Senhor, Senhor, e não entrará no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2 a 10. Jesus disse, por seus frutos que conhecereis a árvore. Está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Não diga e não julgue que eu sou um homem bom só pelas aparências. Procure ver como foi minha vida no passado, ver o que faço hoje perante a sociedade. Assim, talvez descubram que não sou como parece ser. Bolsonaro tem aparência de um homem mau e fala o que pensa. Por isto, ele é criticado e odiado por muitos. A esquerda quer acabar com ele, mas não conseguiram e nem a Justiça Internacional encontrou nele crime algum. E ficou reconhecido internacionalmente um dos melhores presidentes que conduziu a pandemia da melhor maneira possível. Agora, não achando nele outro crime, estão querendo condenar pelo cartão de vacina, sendo que alguns governadores da esquerda roubaram o dinheiro que deveria comprar vacina e aspiradores e ninguém diz nada. Deus é maravilhoso, faz justiça na hora certa. Podemos confiar, porque nunca o mal venceu e nem vencerá o bem. A vitória final é nossa. A vitória final é de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco, diante da igreja, parece ser um santo, defensor da fé, defensor da família, defensor dos princípios cristãos e defensor da liberdade e da verdade. Mas, junto aos islâmicos, judeus e outras seitas anticristãs, ele está traindo sua igreja como Judas traiu Jesus. Em conjunto com os representantes de todas as religiões, eles elaboraram uma religião anticristã universal, de acordo com a nova ordem mundial comunista, e já está assinada para ser proclamada. Uma religião anticristã sem Deus, perante a humanidade, puramente humana, com o intuito de acabar com as guerras e trazer a paz ao mundo. O espírito do anticristo existe desde quando Jesus nasceu. O primeiro que manifestou foi Herodes, matando todos os meninos de 2 anos para baixo naquela região de Belém, na intenção de matar o menino Jesus. Quando Jesus estava para deixar o mundo e ser crucificado e morto, ele edificou sua igreja sobre os apóstolos, para dar continuidade em seu projeto de salvação e permanecesse para sempre até a segunda vinda, até a segunda vinda no final dos tempos. Mas o espírito do diabo, o anticristo, continuou perseguindo esta igreja até os dias de hoje.
E vai chegar a hora que o ímpio, o condenado, se revelará em pessoa e sentar-se-á no trono de Deus aqui na terra, e se apresentará como Deus. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A igreja aparentemente está uma maravilha, celebrando em nome de Jesus Cristo, defendendo a vida, defendendo a família, defendendo os princípios cristãos, defendendo a liberdade, faz festa e tudo mais. Mas por trás desta falsa aparência está a traição, como Judas traiu Jesus. Está escrito no Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 4. O que está acontecendo com a igreja nestes tempos atuais? Isto é palavra do anjo dirigida a João. Isto é profecia se cumprindo sobre a igreja hoje. Lá está escrito assim: conheço o teu comportamento. Tu passa por vivo, mas está morto. Desperta, reanima o que te resta de vida, que está para morrer, porque não achei perfeitas tuas obras diante de meu Deus. Arrepende-te, pois se não ficar vigilante, virei como um ladrão, e sem que saiba a que hora vou surpreender-te. Apocalipse 2, versículo de 1 a 3. É Deus falando à igreja atual, que parece viva, mas está morta. Deus o apanhará de surpresa. Este é o destino desta igreja que está em saída para uma religião sinodal. Apocalipse 3, versículo 4, está escrito: tem alguns dos teus, aí nesta igreja, que não mancharam suas vestes. Eles me acompanharão vestidos de branco, pois sois digno. Apocalipse 2 e 4. Apocalipse 2, versículo 4. Hoje uma parte desta igreja está em saída para uma falsa religião sinodal universal, mas a outra parte, que não manchar as suas vestes no pecado, ficará firme na fé, para dar continuidade na igreja verdadeira até a vinda do Filho do Homem para julgar esta terra. Esta religião que está em saída para uma nova religião, além de levar todas as riquezas materiais, igrejas e templos, que é uma das instituições mais ricas do mundo, ela será perseguidora dos católicos. Esta mesma igreja que está em saída e vai levar toda a riqueza material da igreja e a de todas essa instituição, que é a mais rica do mundo, ela será perseguidora dos católicos que não aderir a esta crença anticristã. Esta igreja capitalista nunca foi do agrado de Jesus, que edificou e exaltou a ser uma igreja pobre e sofredora. Mas com a entrada dos imperadores de Roma, esta igreja passou de pobre para uma igreja rica de bens e pecadoras. Esta igreja sinodal, aparentemente, apresenta como uma religião perfeita, prega o amor de Deus, amor ao próximo e a fraternidade. Mas isto, a igreja tradicionalista e conservadora da verdadeira doutrina de Cristo, também nunca foi contra e nunca negou estas verdades da igreja e da Bíblia. Mas hoje, com esse argumento falso de fraternidade universal, estão enganando seus fiéis e levando a crer em uma religião que diz que todas as religiões levam a Deus. Se todas as religiões levam a Deus, Jesus mentiu quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como podeis dizer que todas as religiões e seitas levam ao Pai? Isso é contradizer o que o Cristo disse. Será que o Cristo foi mentiroso? O Papa, ao defender essa religião, disse que todos os blasfemadores e pecadores participarão da comunhão dos santos no fim dos tempos. Se assim fosse, Jesus não deveria ter morrido em uma cruz para a remissão dos nossos pecados. Sendo assim, pecado já não existe. Se não existe pecado, também não haverá inferno. A Bíblia também é falsa, porque está escrito: no juízo final, o Filho do Homem dirá aos que estiver à esquerda: afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se não existisse inferno, Jesus não diria isto. Dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isto eu concordo. Se todos nós viemos de Deus, temos um espírito de vida que é de Deus, isto ninguém pode negar. No dia da nossa morte, vamos devolver esse espírito a Deus, porque é a Ele que nossa vida pertence. Mas o problema é onde vamos encontrar Deus, sendo que Ele está em toda parte, no céu, na terra, no purgatório e também no inferno. Todo lugar que você for encontrará Deus, no céu, na terra, no purgatório, e Ele estará também no inferno com o seu castigo. Em um destes lugares encontraremos Deus e entregaremos nosso espírito, nossa vida e também nossa alma acompanhada com o corpo depois da ressurreição. E todos ressuscitarão para o céu ou para o inferno. Se este encontro com Deus for no céu ou no purgatório, tudo bem. Mas se for no inferno, nunca mais sairá desse castigo. Então, todos os caminhos levam a Deus. Depende do lugar que você vai encontrar Deus. Jesus morrendo em uma cruz e ressuscitando, Ele pagou nosso pecado original, herança de Adão e Eva, e não deixou crédito para que pudéssemos pecar até o fim da vida. Isto não é como estão dizendo, que não existe mais pecado, porque Jesus pagou tudo com a sua vinda. Ele pagou a nossa dívida passada, herança de nossos primeiros pais. Apenas deixou um ingresso pago com seu sangue e disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho. Este é o caminho da cruz. Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ele deixou o ingresso de nossa passagem para o céu. Só que quem quiser aproveitar desse ingresso, o ingresso está aí. Ele deixou pago com seu sangue. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho e este é o caminho da cruz. Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Voltando ao princípio, eu dizia que é preciso ver além das aparências. Vejam para onde estão levando os fiéis a crer em uma falsa religião sinodal que tem por base a teologia da libertação anticristã. Nem todos os bispos e padres leigos vão acompanhar esta falsa religião, que ainda vai tornar uma religião de ódio dos católicos que não aderirem a esta crença. Voltando ao princípio, eu dizia que é preciso ver além das aparências. Veja para onde estão levando os fiéis a crer em uma falsa religião sinodal que tem por base a teologia da libertação anticristã.
Nem todos os bispos e padres e leigos vão acompanhar esta falsa religião, que ainda vai tornar-se uma religião de ódio dos católicos que não aderir a esta crença. Nós que pretendemos ficar com Cristo, vamos sofrer muito para defender o Evangelho e a doutrina cristã verdadeira. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 22, sereis odiados por todos por causa de mim, mas quem perseverar até o fim será salvo. Bem-aventurado quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, que vamos ser expulsos da igreja, e vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. João capítulo 7, versículo 7. Nós que somos a igreja viva, Cristo cabeça e nós os membros, esta igreja tem a promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ser expulsos destes templos ricos e voltamos a ser uma igreja pobre e sem teto, pequena, perseguida, pequena, pura, imaculada e santa, como Jesus o edificou. Assim será esta religião sinodal universal. Nós que não vamos aderir a esta religião, nós que não vamos aderir a ela, vamos ser perseguidos, torturados e mortos por esta falsa religião que está em saída. Mas não desanime, que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 30. Já estamos sendo perseguidos. Veja o que disse o padre Overlan na homilia desta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Veja o que ele disse. Ele disse assim: eu não posso mais pregar o Evangelho. Há leis sendo pensada para amordaçar os cristãos e nos deixar cada vez mais tímido e amedrontado em pregar toda a verdade ou testemunhar Cristo, como fizeram São Filipe e São Tiago, pregar as verdades do Evangelho e foram martirizados cruelmente. Isto aqui já está acontecendo agora. O padre Overlan disse isso no dia 3 de maio, no homilia do dia 3 de maio de 2023. Ele já falou, já está acontecendo isso. Não está podendo mais pregar o Evangelho, porque tem lei para amordaçar os cristãos e nos deixar cada vez mais tímidos e amedrontados, em pregar toda a verdade, eu testemunhar Cristo, como fizera São Filipe e São Tiago, pregaram as verdades do Evangelho e foram martirizados cruelmente. A perseguição da igreja já está começando. Isto é muito sério. Igreja dividindo-se, nós que vamos ficar firmes na fé verdadeira, iremos sofrer. Rezemos pela igreja, que o Satanás está dominando e levando a sua parte. Que Deus tenha misericórdia desta igreja sofrida desde os tempos primitivos. E vamos voltar ao princípio, como disse São João Paulo II e o Papa Bento XVI. Precisamos voltar à verdade como era no princípio, ainda que ficamos só os 12. Toda a história bem contada volta ao princípio para terminar. Assim também vai ser a história da Igreja de Cristo, sofrida como começou. Vai terminar junto com Cristo em sua glória, a esposa amada de Jesus Cristo, que é a sua igreja, que ele deu a sua igreja, que ele deu sua vida por ela. Aqui se cumpre a profecia que está escrito. Salmo 110, versículo 1. Deus disse a Jesus quando ressuscitou, ele disse assim: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando isso acontecer, aí terminou a história do povo de Deus.
Agora, só céu e inferno. Não existe mais nada. O tempo da misericórdia acabou, agora é tempo da justiça. Então, quando isto terminar assim, que Deus apagará todos os seus inimigos na terra e destruirá todos os inimigos, colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos pés, aí termina a história do povo de Deus. Daqui para frente, desse tempo em diante, só existe céu e inferno, nada mais. Boa noite, fica com Deus, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.